Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck. Hoje é dia 21 de março de 2025. Eu estou no Bananão do Norte e Carlos Eduardo Novaes está no Bananão do Sul. Novaes, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai começar agora. Hã? Vamos explicar melhor para quem não sabe o porquê, a razão do título do nosso YouTube. Onde eu estou no momento, Estados Unidos, né, da América, porque com esse governo atual, realmente, você sabe que a definição de uma República das Bananas é o fato de que a lei vale apenas para os poderosos, né, e não para os outros. E é o que acontece nos Estados Unidos no momento. A lei vale para o Donald Trump, o Elon Musk e o grupinho deles. E no Brasil, como é que estão as coisas? Mas nem parece que é lei, né? Porque o Trump governa como se fosse um ditador, por decreto. Ele, Exato, por isso é que eu falo, isso só, aqui não é mais, deixa eu aumentar só- o volume aqui, é. ele só governa por decreto, fica mostrando lá a assinatura dele, porra, que eu já sei até imitar a assinatura dele, tanto que eu vejo, porra. É. Mas vai aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, já se passou, isso foi domingo passado, mas a gente não pode deixar de registrar esse comício maluco, fantasma, que foi patrocinado aí pela igreja daquele Malafaia da vida, É, do Bolsonaro, lá na Avenida Atlântica, é, que juntou 18 mil pessoas, segundo os é. cálculos da USP. E a USP, porra, fez uma demonstração de como é que ela chegou àquela conclusão. Foi uma conclusão cientificamente calculada. Aí É. vem a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é subjugada ao Cláudio Castro, que é o nosso governador, que esteve em cima lá dos caminhões do Bolsonaro, e me diz, e isso saiu publicado nos jornais, que tinham 400 mil pessoas. Quer dizer, os Novaes, caras mentem descaradamente, pô. Novaes, eu até escrevi sobre isso no Facebook e eu até achei muito engraçado, porque apareceu um cidadão fardado dizendo, ouça bem, dizendo o seguinte, o manifestamento, ele usou essa palavra, ele não sabe nem falar português, né? Em vez de manifestação, ele falou manifestamento, teve 400 mil pessoas. Quando eu falei, ele não sabe nem nada de matemática nem de gramática, né? É verdade, é verdade. Agora, Mas, Novaes, como desdobramento desse comício ridículo, temos um outro fato ainda mais ridículo, que é a presença nos Estados Unidos do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pedindo asilo. Asilo de quê? você sabe que o apelido dele aqui é Bananinha, né? Então, quando você estava falando do Bananão aí, que é os Estados Unidos, então o É, Bananão está recebendo o Bananinha agora. Eu é. não sei o que que ele vai fazer aí, provavelmente vai procurar um emprego aí junto com o Trump, ou Ele, aquele ele fascista está. lá que assessora o Trump, que eu não sei o nome dele, Bunny, não sei das quantas. O que ele está fazendo, eu estou até com a televisão ligada lá no fundo, não sei se dá para ver, Dá para porque ver. a qualquer momento nós podemos ter notícias aí de dois fatos importantes, depois eu falo. Mas o Eduardo Bolsonaro, teoricamente, está mexendo seus pauzinhos junto a alguns membros do Congresso para arranjar uma forma qualquer de hostilizar o Alexandre de Moraes e outros membros do Supremo Tribunal Federal, porque eles estão cometendo a audácia, né, de julgar o pai dele, o Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, no gozo de suas atribuições, está fazendo o julgamento, né, de um fato que ocorreu no dia 8 de janeiro, foi o quê? 2023, não é isso? É, Foi. que foi aquela invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e outras coisas, e do próprio edifício do Supremo Tribunal Federal. Então, o Eduardo Bolsonaro quer que o governo americano intervenha contra isso. Quer dizer, você veja o seguinte, Lovato, no momento em que o governo dos Estados Unidos está sendo repudiado no mundo inteiro pelas suas atitudes belicosas e imperialistas, tipo anexar o Canadá, tomar a Groenlândia no peito ou na raça, tomar o Canal de Panamá, arbitrariamente decidir que o Golfo do México passa a ser o Golfo da América, impor tarifas à torta e à direito. No momento em que o mundo inteiro reage contra esses delírios do Donald Trump, como se nós estivéssemos no século XVIII ou XIX, imperialismo puro e descarado,
O Eduardo Bolsonaro sai do Brasil, vem para os Estados Unidos para ficar aqui se lamuriando, porque o Supremo Tribunal Federal brasileiro está exercendo as suas funções constitucionais. Quer dizer, é um negócio tão ridículo que eu não sei nem como falar sobre isso mais. Mas eu nem falo sobre isso, porra. Eu passo por cima, não tenho o que falar. Agora, o que acontece é o seguinte: até dentro do próprio Estados Unidos está havendo uma resistência. Agora mesmo, por exemplo, não sei se você tem acompanhado essa parte, mas ele está desmantelando o Departamento de Educação. Eu acompanho isso. Já demitiu uma tonelada de funcionários e agora está cortando as verbas para lá e para cá e já está se sabendo que vai prejudicar 50 milhões de estudantes. Quer dizer, e aí fizeram uma pesquisa e mais de 55% dos americanos são contra essa decisão do Trump. Quer dizer, eu estou vendo que nas pesquisas que o apoio a ele está se desfibrando e ele continuando nesse passo, eu também, para reforçar as tuas palavras, não sei onde é que o país vai parar. Você sabe que isso que você acabou de falar aí sobre o Departamento de Educação é interessante, porque o Trump teve uma coisa chamada Trump University. Ele lançou uma universidade para explorar os incautos, porque ele prometia que as pessoas iam aprender a investir e a se tornar ricas no Tem muito incauto nos Estados Unidos. empreendimentos imobiliários, como ele, que, aliás, foi à falência 4 vezes, inclusive com um cassino lá em Nova Jersey. Mas aquilo era uma arapuca, tá entendendo? As pessoas não conseguiam concluir o curso, era só para tomar dinheiro dos incautos. Então, é muito engraçado que o Donald Trump, da Trump University, esteja agora querendo abolir o Departamento de Educação, que é prova de que ele e a educação são inimigos irreconciliáveis. E outra coisa, não A vai. educação em todos os sentidos falta a ele. Falta, exatamente. E outra coisa que eu deixei a televisão ali ligada, hoje houve uma reunião. Está a cara do Musk lá na televisão. Quem? Tá a cara de A quem? cara do Musk, não é? Eu ia falar dele, está lá, eu ia falar dele. O Elon É. Musk hoje teve um encontro com o ministro aí das Forças Armadas, o Hegseth, no Pentágono, É. numa sala secreta, que dizem que é a prova de escuta por internet ou qualquer outra coisa, altamente confidencial. Ele, Elon Musk, que não é funcionário, não é empregado do governo dos Estados Unidos, nasceu na África do Sul, tem negócios espalhados pelo mundo inteiro. Teve uma reunião com esse Hegseth do Exército dos Estados Unidos, o homem, o chefe do Pentágono, em suma, de todas as Forças Armadas americanas, para ouvir sobre a potencial guerra dos Estados Unidos e da China, planos secretos. O Donald Trump negou, mas todo mundo sabe que é verdade. Inclusive, eles mostraram o Elon Musk nessa sala secreta com o headset. E a coisa mais engraçada de tudo isso, mas isso é uma coisa tão estranha que eu não sei nem exatamente que conclusão a gente pode chegar. O Elon Musk tem negócios importantíssimos na China. A China Tem. é o segundo mercado da Tesla e de outros projetos que o Elon Musk tem espalhados pelo mundo inteiro, com o Aliás, Link. o mercado da Tesla nos Estados Unidos está pegando fogo, né? Estão botando fogo nos carros. Eu, aliás, sou contra. Eu acho que as pessoas Claro, vão claro. protestar, mas não chegar a esse extremo. Mas o fato é isso. Agora, é uma coisa estranha, porque ninguém sabe exatamente o que se passa entre o Elon Musk e o Donald Trump. Que aliança estranhíssima é essa? Agora, o fato é o seguinte: não sei se os Estados Unidos realmente vão entrar em guerra com a China. A essa altura da competição, eu acho que tudo é possível, porque se o Donald Trump diz que pode anexar o Canadá, invadir a Groenlândia, tomar o Canal de Panamá e outras coisas, a China pode dizer, então eu posso tomar Taiwan. Entendeu? E o fato é que, olha, outra coisa que me lembra, falando do Eduardo Bolsonaro, é o seguinte: ele vem pedir coisas aqui ao Donald Trump. Vamos lembrar o seguinte: o Donald Trump não faz nada de graça. É toma lá da cá. Tudo com o Donald Trump. Ficou muito claro agora com esse episódio da Ucrânia, que ele falou: me dá aí metade das suas reservas de minerais estratégicos. E agora sabe o que ele está querendo?
ele está querendo que a Ucrânia dê aos Estados Unidos uma de suas 4 usinas nucleares. O Donald Trump quer que a Ucrânia deixe os Estados Unidos operar uma de suas 4 usinas nucleares. O que me lembra, aliás, que no Brasil nós estamos apenas com 2 e nunca chegamos a uma conclusão sobre construir a terceira. Mas vamos lá. Sim, vamos lá para onde? Agora você Não, sou não. eu que estou falando? O que é que você Eu que vou diria falar? sobre Então eu vou falar uma coisinha mais alegrezinha. Você Ah, sabe que dia 20 foi comemorado o Dia da Felicidade. eu soube. O Dia da Felicidade foi criado pela ONU em 2012. É, E a Universidade de Oxford, na Inglaterra, faz um ranking todo ano dos países mais felizes e considera aí vários aspectos, o PIB, a igualdade social, a generosidade, blá, 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 um monte de itens. E a Finlândia, pelo 8º ano seguido, é o país mais feliz deste planeta. Eu não sei, eu fiquei, quando eu soube, eu fiquei até surpreso, porque é impossível ter este grau tão elevado de felicidade no meio daquela geleira que é a Finlândia. Mas, na verdade, não só a Finlândia, o que vem depois da Finlândia é a Dinamarca. O que é. vem depois da Dinamarca é a Islândia. É tudo lá do norte. Então, a gente percebe, e a gente sabe como esses países são governados, É, que resulta essa felicidade da forma como eles são governados lá, claro. completamente diferente do que acontece por aqui. Agora mais, entre as 10 primeiras, entre os 10 primeiros países, o primeiro país latino-americano que aparece é a Costa Rica, que não tem exército, inclusive. E É, quando estive lá, eu fiquei encantado com o país, com São é. José. Você esteve lá, né? Costa Rica está em sexto lugar. E o Brasil? O Brasil está em 36º. Não é de admirar. Está atrás do México. Agora, uma coisa que me surpreende é o seguinte: É. entre esses 10 países, Israel está em 8º lugar. Eles Israel estão não pode felizes. estar entre países felizes no É, meio daquela guerra interminável lá, é. daqueles protestos todos. Não pode estar. Eu não sei como é que apareceu, mas eu vi isso, inclusive, Isso na em lista relação do ao ano passado, é? em relação ao ano passado. O Poxa, Brasil em e ainda 30º. hoje eu estava vendo aqui também na televisão protestos em Israel contra o Claro, é claro, é claro. Netanyahu, demitiu o chefe do seu serviço secreto. O homem quer prolongar ao máximo possível esse estado de beligerância com o Hamas, porque isso o mantém no governo, porque ele Claro, está ameaçado claro. de ser processado por corrupção, mas ele Mas não pode ser processado ele enquanto. voltou, ele É, voltou, inclusive, a bombardear Gaza é, para recuperar o apoio da extrema-direita, que a é. extrema-direita tinha se afastado. E sem a extrema-direita, ele cai em uma semana. Ele Então, cai e vai ser processado por corrupção. isso Então, já foi milhares atrás, de mas a pessoas coisa morrem por causa de um desejo político de sobrevivência política do senhor Benjamin Netanyahu. Esse é o, um absurdo, um é o absurdo, um mundo em que absurdo, vivemos, né? um absurdo. Mas fala Você aí, quer falar sobre futebol? vamos lá, eu soube que o Brasil, aos trancos e barrancos, no chamado apagar das luzes, como os locutores antigos diziam, né? Derrotou a Colômbia. Agora eu quero te contar uma história. Conta. Eu acabei de saber agora, tem uma meia hora. Eu estava percorrendo aqui o Messenger e recebi um post dizendo que o Vini Júnior É. comprou um CIEP em São Gonçalo, que é a terra dele, Ah, para educar 5 mil crianças lá. É ah, um projeto de 20 milhões de reais e que ah, está sendo tocado pelo primo dele aqui no Brasil. certo. Aí eu respondi fazendo o seguinte comentário: eu digo, é por Ah, essas e por outras que o Vini Júnior consegue fazer gols nos acréscimos. é, Ele, parodiando Maradona, é. ele faz os gols com o pé de Deus. É, certo, exatamente. É uma atitude muito elogiável dele, né? Vamos dar aqui. Se isso é verdade realmente, porque já algumas pessoas botaram, não, isso é fake, ninguém pode vender um CIEP. Será se é um CIEP abandonado, como tem É, muitos aí pelo país afora, jogados é, fora em ruínas? Eu não sei, eu só sei que o cara botou esse texto e eu fiz essa paródia do Maradona, da mão de Deus, e eu é. acho que é o pé de Deus que está ajudando o Vini diante
iniciativas dele. Parabéns, parabéns ao Vinícius, nos salvou ontem. Agora, vou mostrar uma coisa aqui do seu amigo. Ó. A partir de agora, eu estou com um livro traduzido em inglês e ele está em e-book. Aliás, quem entrar no meu site, meu website, www.joseinaciowerneck.com, vai ver isso. E outro dia você estava falando, mas eu vi no Facebook, que você vai transformar o seu livro Cristo Redemptoris numa série Não, de não, televisão. O que que é? eu estou propondo isso, não é? Ah, Porque eu acho que o livro é quase que um roteiro pronto. Eu já cheguei, inclusive, a conversar com duas produtoras, mas não chegamos a uma conclusão satisfatória. está conversando, né? Não, já conversei com duas, agora no momento não estou conversando com ninguém. Mas é um livro de 350 páginas, é uma tragicomédia, é um É. livro muito engraçado. Inclusive, tem um detetive, que é o James Train, que é uma analogia com o James Bond. É. Um bom é Bond, outro é trem. Mas, então, eu estou tentando, tanto pode ser uma série, como pode ser uma novela, pode ser um novelão. Tem 350 páginas, tem três histórias que correm mais ou menos paralelas, que é a procura do Cristo, num ano de eleição, em que o prefeito quer ser reeleito e não vai ser reeleito se não encontrarem o Cristo. Não é? O Cristo sumiu e ninguém sabe exatamente como é que É. foi. É. Embora tenham encontrado uma pista lá nas matas próximo ao Cristo, em que está escrito assim, de uma pulseira de relógio, escrito Aid in CH. Então não se sabe se é o Chile, se é a China, se é a Chechênia. Ah, certo. Aid Pô, desejo sucesso. Aliás, isso me lembra o seguinte: a gente poderia, talvez, num dos nossos próximos YouTubes, convidar o César Oliveira, que tem uma editora Pode, sobre, claro. para falar justamente sobre e-books, porque é uma coisa muito interessante, né? Hoje em Sim. dia, eu acho, a maioria das pessoas, o e-book é um livro eletrônico, né? Você lê. É verdade. É. E, Chama, pode chamar. Ele é o teu editor aí. Vai vamos ser combinar. interessante Vamos ouvi-lo. combinar com Vamos. ele. Parece que sexta-feira para ele é um dia complicado, mas a gente combina. Agora, por falar em complicação, vai ser dia 25 o julgamento do Jair Vai Bolsonaro. ser dia 25. Vai ser dia 25 e ontem já foi aprovado. Quer dizer, primeiro foram mantidos aqueles três membros do Supremo que a direita, que os fascistas aí quiseram tirar, É. né? Alegando qualquer coisa, que eles estavam comprometidos com não sei o quê. Isso aí foi para fora. E depois a outra confirmação do Supremo é que não vai ser em plenário Vai ser na o primeira turma. julgamento, vai ser só a primeira turma. É. Dia 25, terça-feira. Não sei qual é o horário, mas você vai saber aí. E o Não, nosso vou acompanhar, grande vou público, acompanhar. Quer dizer, o vai nosso ser, vai enorme ser, público vai ser vai ser tão avisado. emocionante quanto o jogo com a Argentina no dia seguinte, né? Se não me Vai ser engano, no mesmo dia, é no mesmo dia. no mesmo dia. Então, são No dois. dia. Isso aí vai ser um aperitivo para o jogo com a Argentina, que vai ser em Buenos Aires, né? Diferente Agora, de Porto Colômbia. o Brasil, de repente, com esse resultado conseguido graças ao Vinícius de Moraes, olha aí, ao Vinícius Júnior. Vinícius de Moraes era muito de um uísque, não de uma bola de futebol. Mas graças ao Vinícius Júnior, o Brasil, de repente, agora está na vice-liderança desse grupo de classificação para a Copa do Mundo, o que significa que, realmente, mais uma vez, vamos nos classificar. Agora, com esse time, eu acho que a gente, lá na Copa do Mundo, Estão vai criticando ser muito dos esse time. Estados Unidos, não vai muito longe. Estão criticando muito esse time. E ontem eu estava assistindo pela televisão aí o jogo e foi engraçado, porque quando o Brasil estava ganhando de 1-0, apareceu a classificação, o Brasil em segundo lugar. É. Tão logo a Colômbia empatou, apareceu a classificação, o Brasil em sexto lugar. Quer dizer, Aí o caiu Vinícius segundo Júnior para nos sexto. salvou. Agora, eu acho que não vai continuar em segundo, porque o Equador ainda joga hoje, com chance Ah, de certo, ultrapassá-lo. certo. O Uruguai joga hoje também, com chance de ultrapassá-lo. O Uruguai joga com a Argentina, Argentina. no Estádio Centenário, repetindo a final da primeira Copa do Mundo de É, 1930, que é, foi no Estádio Centenário. que eu conheço, Vão aliás, jogar. eu estive lá já. Pois é. Você também já viu o estádio? Estive lá numa. Já tive lá. Eles vão É, jogar às 8 horas da noite aqui no Brasil. Não sei que horas é, será aí nos Estados Unidos. certo. Bom,
É, Uma coisa, você ouviu falar, uma das pessoas que assiste o nosso YouTube me escreveu dizendo que o uma das 4 pessoas que assistem? hein? Algumas, Uma das 4 pessoas que assistem? o Conselho Regional de Farmácia Não, já foi. agora permitiu que farmacêuticos emitam receitas, aviem receitas, e eles mesmos fazem a receita e vendem o medicamento. Quer dizer, você está. Mas a Justiça já vetou isso ontem. A Já foi Justiça vetado? já foi vetado a pedido do Conselho Federal de Medicina, Ah, dos sim. médicos, inclusive, que eles pediram, e a Justiça, lá, a Vara Civil, sei lá, 17ª, não me lembro exatamente qual foi a área da Justiça que vetou, mas alegando que era inconstitucional isso. É, Os farmacêuticos, eles têm algumas, têm muitas limitações e algumas autorizações, mas muito restritas, muito pequenas. Não é. pode chegar e dar receita como se fosse um médico, pô. Onde Porque é que o nós interesse estamos? dele é vender medicamento. Então, você vai lá, ele dá a receita e ele vende o medicamento que ele tem lá. Afinal de contas, em que país nós estamos, pô? Estamos num país em que isso é Nas possível bananas do até. Sul, né? É onde nós estamos. Olha aqui, por falar em República das Bananas, agora passando para a do Norte, está aqui no New York Times. O juiz está considerando impedir que o Trump use uma lei de guerra para deportar os venezianos. Essa lei, Novaes, é de 1798. É, 1798. Nós estamos em 2025. Então, é, é verdade. É. e o juiz, Incrível, é coitado, inacreditável. o juiz tem uma paciência enorme, porque o juiz todo dia pede ao governo do Donald Trump que forneça informações sobre esses venezuelanos que foram deportados, e o advogado do governo não dá as informações. Aí o juiz marca uma nova audiência para o próximo dia, o advogado vai lá e não dá as informações. E o Donald Trump fica pedindo que o juiz seja impeachment, isso é, seja impedido, não pode mais É. exercer a sua profissão. Quer dizer, E, agora. para minha surpresa, esse pedido foi vetado e negado pela Suprema Corte, que é bolsonarista até o pescoço, pô. O cara, O Trump aí é o o seguinte: atual presidente do Supremo aí dos Estados Unidos, da Corte Suprema, ele vetou esse pedido do Trump. o que aconteceu foi o seguinte: o Donald Trump, naquelas suas maluquices, Delírios, aqueles seus delírios. veio com esse negócio, tem que fazer o impeachment desse. Ele, Donald Trump, que sofreu 2 impeachments quando era presidente, mas, em suma, pedindo o impeachment do juiz. Aí o John Roberts, que é o presidente da Suprema Corte, que, aliás, é um conservador, e a Suprema Corte tem uma maioria 6-3 de conservadores, sem citar o Donald Trump, disse o seguinte: está mais do que estabelecido no sistema da Constituição americana que processos judiciais são resolvidos através de recursos judiciais e não cabe o impeachment de juízes. Ele deu uma resposta elegante, sem citar o nome do Donald Trump, mas mostrando que o Donald Trump realmente é um atrabiliário, faz coisas que. Está entendendo? Quer dizer, então, o que acontece é o seguinte: ao fim e ao cabo, esses processos todos, embora o Donald Trump esteja querendo fazer a maior confusão, vão acabar na Suprema Corte. Aí aqui nós vamos ver o que vai acontecer, qual realmente é a intenção da Suprema Corte. Ou deixar o Donald Trump continuar a dar golpes, porque praticamente o que ele vem dando é golpes contra a democracia, ou chegar ao ponto em que diz: não, espera aí, isso já passou dos limites. É o que nós vamos ver. Agora, uma coisa interessante em relação a esses venezuelanos é que está provado, estava vendo aqui na televisão, muitos deles. A alegação do Donald Trump é o seguinte: ele está alegando uma lei de guerra de 1798, dizendo que esses imigrantes são ilegais e são membros do Trem de Aragua, que é uma Terroristas, organização terroristas. a serviço do governo venezuelano, do Nicolás Maduro. Acontece o seguinte: pelo menos 20 e poucos deles, já se sabe, estava ali na televisão, não tem nada a ver com o Trem de Aragua e não tem nenhuma entrada da polícia, não tem nenhum processo judicial, não tem nenhuma denúncia, não tem nenhuma condenação contra eles. Então, isso que o Donald Trump está alegando já não é verdade a partir daí. Agora, o que vai acontecer, basicamente, é o seguinte: ou a justiça funciona nesse país, ou nós vamos entrar naquele negócio.
Isso aqui virou uma banana Agora, o fato do Trump contar uma mentira, e aliás são mais de 20, o é, outro dia vi a divisão deles aqui, é, tinham alguns que estavam até lá legalizados. Saiu uma matéria grande aqui no jornal sobre um deles, que tem é. uma família nos Estados Unidos, sei lá, em Phoenix, em algum lugar. Mas não me surpreende nada que o Trump vive de mentira, pô. E todo mundo acredita nas mentiras dele. Quer dizer, se não acreditasse, ele não teria eleito, pô. Aqueles eleitores ferrenhos do Trump acreditam, isso é verdade. Há um núcleo de eleitores dos Estados Unidos que acha ótimo tudo isso. Ah, tá pegando aí, invadindo casas, pegando os camaradas pelo cangote, botando no avião, despachando para El Salvador, contra a ordem do juiz. Porque, no caso aí, o juiz deu uma ordem. Novaes, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma reunião às 11h30 da noite, uma reunião fora do esquema da burocracia, urgente, feita através de Zoom, para analisar o caso desses cidadãos serem deportados ou não. Aí o juiz falou: não, não podem ser deportados. E se já estiverem no avião, tem que voltar. O governo desobedeceu a ordem do juiz, entendeu? Quer dizer, primeiro, não podia decolar um avião. Segundo, se decolasse, tinha que voltar. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. E Não, esse cidadão lá em El Salvador é um fascista que porra, assumiu o governo de El Salvador e está sendo pago pelo Donald Trump para tomar essas atitudes arbitrárias assim. ainda bem que ele governa um paizinho pequenininho ali, El Salvador, na América Central, porque se fosse o presidente de um país maior, é capaz de já ter botado fogo no mundo, porra. Agora, o que Por aconteceu, eu isso, achei muito engraçado, porque ficou uma discussão a respeito da hora que o avião saiu, ou que o primeiro isso avião foi saiu. 11h30 da noite. Saíram três aviões. É, E o que o governo alegava era que, quando a ordem chegou, os aviões já tinham saído, não dava para voltar. E aí perguntaram, mas e o terceiro que não tinha saído ainda? é. E aí eles arranjaram uma desculpa para dizer qualquer coisa. Ficou uma coisa engraçada, porque ficou aquela disputa ali. Chegou na hora ou não chegou na hora o que o juiz disse? É claro que chegou na hora, chegou no momento. Inclusive, havia a possibilidade dos aviões voltarem. E os caras cagaram e andaram para a decisão do juiz, pô. É. E olha, outra coisa é o seguinte: outra manchete está aqui no New York Times. O foco agora do governo do Donald Trump está agora se expandindo para incluir imigrantes legais e turistas. Houve uma canadense, uma das coisas que estão acontecendo aqui são inacreditáveis. Estava ali na televisão. Uma canadense foi presa, ninguém sabe por quê, ela também não sabe por quê, sem mais nem menos. Então, eu não sei. Olha, eu digo o seguinte: se algum brasileiro aí pensando em visitar alguém dos Estados Unidos, é bom nem vir, porque de repente você chega aqui e é preso, ninguém sabe por quê. Não, mas teve hoje, inclusive, o jornal dá uma notícia dizendo que teve um cientista francês que foi É, deportado. Ele nem entrou, ele é, nem conseguiu entrar, porque falou mal do Trump, falou mal do governo. era uma professora, talvez seja outro caso, mas era uma professora de uma universidade nos Estados Unidos, libanesa, que, Não, isso é outro caso. então é outro caso, ela foi impedida, ela tem um visto especial como professora de universidade. Então, ela foi ao Líbano visitar a família, quando voltou, foi presa no aeroporto, apesar de ter um visto, um cartão verde, como eles chamam, e é um especial, porque ela é uma professora, e ela foi colocada no avião. A família soube do caso, recorreu a advogados, os advogados correram para os tribunais, ela já estava no avião, o avião decolou rumo à França, rumo a Paris, com destino final Líbano, porque dizem que ela seria adepta, seguidora do regime iraniano. Uma dessas alegações, ninguém sabe. Mas aqui nos Estados Unidos, no momento que acontece isso, ninguém sabe o que pode acontecer de hoje para. Esse cidadão francês aí, inclusive o ministro das Relações Exteriores da França, caiu de pau aí no governo americano por causa disso, porque ele tinha ido para uma reunião aí para tratar de questões nucleares aí, um cientista, pô. E aí, como o cientista era contra e visivelmente contra o governo do Trump, ou falou mal do Trump, ele foi deportado, ele não entrou nos Estados Unidos. É. Agora, isso ontem ou hoje, sei lá. A situação aqui não está nada boa. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Vamos então ver no dia 25 o que vai acontecer, se o Vai Jair rolar. vai para a prisão.
se o Brasil ganha da Argentina. E voltamos, então, na próxima sexta-feira. Combinado, tá Tá bom? falado. Grande Um abraço. abraço. Olha aí, peraí, isso aí. E o dente? O dente continua ainda. Não, a dentista já marcou em junho. Em junho, Ah, acho que dia 10 de junho, ela vai botar o meu implante. tá E bom. vou sorrir com mais felicidade. Vou Aquele ficar que nem sorriso. os finlandeses, do Isso, mais isso, feliz do mundo. isso. Aquele sorriso colinos. É isso aí. Um abraço, Um abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana. igualmente.